ITA 2011, prova objetiva. Por que não tem os itens? Porque eu não escrevi, mas tem item. ITA Lead cai fácil assim no ITA. Você se engana, hein? Não é tão difícil errar não, tem que prestar atenção na continha e não pode dar aquela bugada, né? Porque senão você perde muito tempo. Essa seria de fato uma questão que você deveria fazer com precisão, ser mais rápido nas contas para passar para as mais difíceis e ter mais um tempo lá para fazer. Mas às vezes a gente se enrola mesmo com as questões mais simples, então vamos lá. Entre duas superposições consecutivas dos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, o ponteiro dos minutos varre um ângulo de... Vamos lá. Não, vem tranquilo, vem tranquilo. Se eu tenho o meu relógio aqui e eu começar aqui meio-dia mais ou menos, certo? Perceba que depois que eu percorrer 360 graus, perceba que depois de 1 hora esse meu relógio vai estar exatamente assim, né? O ponteiro das horas percorreu só esse pouquinho aqui, porque o ponteiro das horas é mais lento. E o ponteiro dos minutos já deu uma volta completa, já percorreu 360 graus. E desde então eles não se encontraram ainda, porque o ponteiro dos minutos já larga na frente. E aí depois de um tempo, passado aqui a hora exata de 1 hora, por exemplo, eles vão se encontrar em algum canto bem por aqui, talvez, sei lá. Vamos dizer que é mais ou menos aqui. Preste atenção que eles não se encontram aqui exatamente no número 1, por exemplo, que seria um marcador de 1 hora. Porque quando o ponteiro dos minutos chegar lá, o ponteiro das horas não ficou parado, ele andou um pouco também. Então seria em algum canto mais à frente. Claro que é antes do 2, porque para o ponteiro das horas chegar no 2, só quando o ponteiro dos minutos já tivesse dado uma volta completa, outra volta completa no caso. Então é algum canto aqui que eu aproximei por esse desenho, talvez fosse um pouco mais para cá, mas para ficar mais fácil de ver, esse ângulo aqui de θ, certo? Mas eu tenho uma dúvida. Pois não. Por que você começou meio-dia? Eu queria começar meio-dia não, eu queria começar outra hora. Quê? Mas lembre que eles estão superpostos, os dois ponteiros. Qualquer canto que isso acontecesse, aqui ou aqui, seria apenas uma vista de uma perspectiva diferente, porque basta você rodar o relógio e fingir que é meio-dia. Isso não vai alterar em nada nossas contas. Então, para ficar mais fácil, vamos pensar aqui em cima, tá? Todos esses outros casos, quando eles estiverem superpostos, vão ser uma representação igual a essa daqui que a gente está fazendo. Então veja, nesse segundo momento aqui, quando já é 1 hora, o meu ponteiro dos minutos, que inclusive é o ponteiro de quem ele quer saber a varrição de ângulo, quanto ele andou, bem aqui nesse momento, depois que eles estavam superpostos, ele já percorreu aqui 2π. A velocidade no meu ponteiro dos minutos é 2π, que é o 360, sobre 60 minutos. Essa minha velocidade aqui estaria em radianos por minuto, certo? E a velocidade do meu ponteiro das horas seria 2π sobre 12. Claro, porque enquanto o ponteiro dos minutos percorre 2π, o ponteiro das horas percorre 1/12 disso só, que é só 1 horinha. Tum! Sobre 12, certo? 2π sobre 12 em 60 minutos também, que é o mesmo que 1 hora. E essa velocidade aqui também em radianos por minuto, certo? Então essa é a velocidade do ponteiro dos minutos e essa é a velocidade do ponteiro das horas. 12 vezes menor a velocidade. Só facilitando aqui, porque vai ficar π sobre 30 e aqui vai ficar π sobre 30 sobre 12. Quando eles se encontrarem, o que eles vão ter em comum, além da posição? O tempo que eles levaram para percorrer. Considerando esse ponto aqui, certo? Eles vão ter em comum, além da posição, o tempo que eles gastaram. Outra maneira de perguntar isso daqui seria em quanto tempo o ponteiro dos minutos levaria para chegar nesse determinado ponto. Que seria o mesmo tempo que o ponteiro das horas levou. As noções de velocidade, tempo e espaço, elas são basicamente relações de proporcionalidade. Ou inverso ou diretamente proporcionais, sim? A velocidade dos ponteiros nunca vai ser igual, mas a sua posição pode ser igual. A velocidade, ela poderia ser dita como a variação do espaço, no caso aqui o espaço é um ângulo, dividido por um certo tempo, beleza? Como aqui nesse encontro eles vão ter gasto o mesmo tempo, contando o começo
como esse 1 hora aqui que eu estabeleci. Então, o meu tempo pode ser dito como a variação do ângulo sobre a velocidade. Se eles vão ter gasto o mesmo tempo para chegar aqui, então o meu tempo gasto pelo ponteiro das horas para percorrer esse ângulo θ tem que ser o mesmo tempo gasto pelo ponteiro dos minutos para percorrer esse ângulo θ mais esse pedacinho aqui. E esse pedacinho aqui é justamente o ângulo de 1 hora que a gente estabeleceu, que seria 360 sobre 12, que esse ângulo é 1/12, né, como eu já tinha dito, dos 360, que é justamente 2π sobre 12 em radianos. Então quem seria o meu tempo gasto pelo ponteiro das horas? Seria o meu ângulo, que é θ, percorrido, dividido pela velocidade do ponteiro das horas, que é π sobre 30 sobre 12, certo? E o tempo gasto pelo meu ponteiro dos minutos seria o ângulo de θ mais 2π sobre 12 sobre a velocidade do ponteiro dos minutos, que é π sobre 30. Então aqui vai, aqui também vai. E aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, aqui, ó, tome, na verdade, ó. Aqui eu vou repetir e multiplicar pelo inverso. Vai ficar 12θ igual a θ mais 2π sobre 12. Então eu tenho que 11θ é igual a 2π sobre 12. Eu vou simplificar aqui o 2 com 12, fica π sobre 6. Passo 11 dividindo. Eu tenho que o meu θ é π sobre 6 vezes 11, 66. Mas aí esse θ é só esse ângulo aqui. Eles se encontram depois que o ponteiro dá a volta toda de 2π, mais esse ângulo de 2π sobre 12, que é o π sobre 6, mais esse ângulo θ, que é π sobre 66. Então, finalmente, o ângulo total percorrido pelo ponteiro dos minutos é o 2π, que é a volta completa, mais o 2π sobre 12, que é o 15 graus aqui. 2π sobre 12 é o mesmo que π sobre 6, mais o θ, que é essa diferençazinha aqui que a gente achou que é π sobre 66. 66 aqui tirando o mínimo fica 66, aqui fica 132π mais 11π mais π, 132 mais 11, 143 mais 1, 144π sobre 66, que dá para simplificar aqui por 2, que dá 33, aqui por 2 dá 72, e dá por 3 também, que é 11, e aqui por 3 dá 24. 24π sobre 11 em radianos, que é como estava lá na prova. Acho que é o item E. Morreu a questão? Morreu, hein?